Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o audioguia Lazer, Cultura e Turismo em Niterói, do Graguatá a Icaraí. Para iniciar o nosso roteiro, vale lembrar que é muito importante prestar atenção ao trânsito local, escolher sempre passar pelas faixas de pedestres, utilizar calçadas para manter a sua segurança. Observe também o fluxo de pedestres, de bicicletas e também se preocupe com a sua segurança, já que estamos numa cidade grande. Especialmente nos pontos de parada, opte sempre por sombrinhas caso esteja sol e se estiver um tempo chuvoso, utilize guarda-chuva. Você está em Niterói. A história do município começa com a aldeia fundada por Araribóia, com a posse solene em 1573, que recebeu a denominação de São Lourenço dos Índios, o primeiro núcleo de povoamento. A cidade, que já foi a capital do estado, concentra na orla da Baía de Guanabara diversos equipamentos ligados à cultura, lazer, recreação e entretenimento. Portanto, o nosso passeio se concentrará exatamente na orla da Baía de Guanabara, saindo pelo bairro de São Domingos, com destaque para o campus Graguatá da UF, chegando até Icaraí, no Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, localizado no prédio da reitoria. Estamos no portão de entrada do Complexo Esportivo da Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Vamos olhar em direção à Avenida Visconde do Rio Branco, uma avenida bastante movimentada. Fique na calçada, de preferência, não pare na entrada do portão, pois há fluxos de carros para o acesso ao estacionamento. Se você encontrar uma sombrinha num dia de sol, será perfeito. Se estiver chovendo, se abrigue em seu guarda-chuva. Olhe agora para a avenida, sentido oposto ao complexo esportivo. Observe a movimentação de veículos, de pessoas, e agora eu te pergunto: qual é o ritmo predominante dos fluxos observados na paisagem? Seria este o ritmo de nossas vidas? Se sua resposta mental foi a alta velocidade, a correria, eu te convido agora para você desacelerar. Olhe novamente com mais calma e identifique outras possibilidades de fluir pela cidade. Junto ao meio-fio, na calçada, do seu lado já conseguimos identificar a demarcação de uma ciclovia. Ela atende pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, mas também as experiências de lazer e turismo. Você conhece o circuito turístico Niterói Bike Tour? Ele é realizado por meio de totens, com a sinalização digital, QR Codes, que ao apontar sua câmera, você acessa informações sobre o município. Você tem uma bike? Tente algum dia realizar o circuito. Além de praticar uma atividade física, você conhecerá um pouco mais sobre o município de Niterói. Olhando ainda em direção ao parque que está do outro lado da avenida, lado oposto à entrada da Faculdade de Educação Física da UF, está localizada a Concha Acústica de Niterói e a quadra de tênis municipal. A localidade que abriga a Concha Acústica de Niterói é um parque dotado de concha acústica para eventos musicais, situado na Avenida 100, sem número, no bairro de São Domingos. Seu tamanho é de 29,6 mil metros quadrados, cercado por grades e possui campos de futebol e quadras poliesportivas. Abriga inúmeros eventos como circos e shows, arraial junino e festivais. Aqui é uma região aterrada. Foi construído sobre parte do aterro da Praia Grande. Já abrigou projetos de aula de vôlei, tênis, basquete e artes marciais, como judô, kung fu. Há projeto de tênis para a população carente de Niterói e é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o parque, faça uma visita.
Se atente aos horários de funcionamento e, caso esteja fechado no momento desta visita, programe um retorno para a data em que esteja funcionando. Se estiver aberto, indico para você pausar o audioguia. Não se esqueça de que a avenida é muito movimentada, portanto, opte por atravessar na faixa de pedestres. Ao terminar a visita, dê play e seguimos o nosso roteiro em direção ao Complexo Esportivo da Educação Física da UF. Você está no Instituto de Educação Física da UF. Vamos apresentar brevemente algumas informações com base no texto de apresentação do próprio Instituto. A educação física na UF foi criada em 1975, num ambiente autoritário da ditadura civil-militar. A lei que tornava obrigatória a educação física para os alunos de todos os cursos universitários se fundamentava no modelo de prática esportiva adotado em universidades privadas dos Estados Unidos. Buscavam matricular atletas das diversas áreas esportivas com a finalidade de se promover por meio do esporte. Esse modelo é excludente e reforça a lógica de que apenas os mais talentosos devem praticar essa atividade. O Instituto de Educação Física entende que o esporte deve ser para todos e promovido com fins educacionais, de lazer e saúde. Foi inaugurado em 3 de outubro de 2014 o espaço, que é composto por uma piscina semiolímpica, um prédio de 2 andares, sendo o térreo composto por vestiários masculino e feminino, e o andar superior, que é uma área multiuso para atividades como musculação, danças, lutas e discussões teóricas. No campus Graguatá, ainda concentra quadra poliesportiva coberta, campo de futebol e pista de atletismo. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o Instituto, convidamos você a caminhar em direção à quadra poliesportiva coberta, passando pela pista de atletismo e o campo de futebol. Se atente aos horários de funcionamento e, caso esteja fechado no momento desta visita, programe o retorno para a data em que esteja funcionando. Vale lembrar que o campus não fica aberto para visitação aos domingos e feriados. Se estiver aberto, nós indicamos que você pause o audioguia e caminhe tranquilamente, observando a Baía de Guanabara, as movimentações de embarcações, com destaque para as barcas. Terminando, dê play e seguimos o nosso roteiro. Agora que você visitou o campus Graguatá, caminhe em sentido à Praça Leone Ramos, saindo pela entrada principal do campus. Observe à sua esquerda a monumental edificação assinada pelo Oscar Niemeyer. Sugiro que você caminhe para a frente do local, exatamente no ponto onde existe uma árvore para aproveitar a sombra caso esteja muito sol. Observe se você não vai atrapalhar a passagem de pedestre. Caso esteja aberto, sugiro que você entre para ter mais segurança durante a experiência com este audioguia. Agora que você conheceu um pouco mais sobre o Centro Petrobras de Cinema, composto pelo Reserva Cultural e Sala Nelson Pereira dos Santos, tente visitar o espaço com mais tempo para desfrutar da programação de cinema, eventos e gastronomia. Você está no Centro Petrobras de Cinema, composto pelo Reserva Cultural e a Sala Nelson Pereira dos Santos. Localizado no bairro de São Domingos, a edificação compõe o Caminho Niemeyer. Caminho este que consiste num conjunto de equipamentos e um centro cultural de grande valor arquitetônico projetados pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. O conjunto de obras se estende por 11 quilômetros ao longo da orla de Niterói, desde a Praça do Povo, na região central da cidade, até a Estação do Catamarã, no bairro de Charitas. O Reserva Cultural é um complexo que possui 5 salas de cinema, com capacidade total de 624 lugares. Além disso, o espaço conta com uma bombonière, uma hamburgueria, uma livraria, um bistrô, uma pizzaria, uma galeria de arte e também um estacionamento. Devido ao seu amplo espaço externo,
Também recebe feiras e eventos de música, moda, gastronomia, entre outros. No térreo fica a Sala Nelson Pereira dos Santos, inaugurada em 30 de setembro de 2019, é o maior espaço multiuso de Niterói e um dos mais amplos do estado do Rio de Janeiro. A sala tem capacidade para 490 espectadores e homenageia o paulistano que foi um dos maiores nomes da sétima arte do país e um dos percussores do cinema novo. Nelson foi diretor de filmes como Rio 40 Graus e do clássico Vidas Secas, baseado na obra de Graciliano Ramos. A Sala Nelson Pereira dos Santos foi instalada em uma obra imponente e ousada pela sua forma, típico do Niemeyer, e conta com tudo o que há de mais moderno em tecnologia de som, iluminação e projeção audiovisual. É um belíssimo espaço multiuso para apresentações de música, teatro, dança e cinema, além de funcionar também como um centro. Agora que você conheceu um pouco mais sobre o Centro Petrobras de Cinema, composto pelo Reserva Cultural e Sala Nelson Pereira dos Santos, tente visitar o espaço com mais tempo para desfrutar da programação de cinema, eventos e gastronomia. Agora vamos caminhar em direção ao Forte Graguatá. Para se orientar, siga o fluxo dos carros que passam pela Avenida Visconde do Rio Branco. Mantenha-se na calçada e siga sua caminhada sempre passando por faixas de pedestres. Você passará pela Praça Leone Ramos, à sua esquerda, seguindo pela Rua Alexandre Moura. Observe que após a Rua Wisland, tem a Igreja Matriz São Domingos de Gusmão. Você está no caminho certo. A rua se converte em Coronel Tamarindo. Logo você passará pela Praça Duque de Caxias. Ela estará à sua direita. Siga caminhando até o Forte do Graguatá. Pause o áudio para chegar no ponto indicado. Você está em frente ao Forte do Graguatá, construído entre os séculos 17 e 18, com o nome de Forte de São Domingos. Ele foi desativado em 1831. Com a questão Christie, uma crise diplomática na área das relações internacionais entre os governos do Império Brasileiro e do Império Britânico, que ocorreu em 1862 e 1865, logo em 1862 ele foi reparado e rearmado para cumprir eventual funcionalidade de defesa. Permaneceu inativo nos anos seguintes, até que na Revolta Armada, em 1893 até 1894, serviu de aquartelamento aos batalhões acadêmicos, organizados por jovens estudantes legalistas, ocasião em que foi duramente bombardeado pelos navios revoltosos Tamandaré e Aquidauã. Seguindo a nossa caminhada pela Avenida Milton Tavares de Souza, à esquerda temos o campus Praia Vermelha da UF e à direita a Baía de Guanabara. Desacelere o passo e olhe atentamente a cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1992, o conceito de paisagem cultural foi adotado pela Unesco e incorporado como uma nova tipologia de reconhecimento de bens culturais. Anteriormente, os sítios reconhecidos nessa categoria eram relacionados às áreas rurais, sistemas agrícolas tradicionais, jardins históricos e outros locais de cunho simbólico. A cidade do Rio de Janeiro passou, em 1º de julho de 2012, a ser a primeira área urbana no mundo a ter reconhecido o valor universal de sua paisagem urbana. A paisagem cultural do Rio é única no mundo e representa um exemplo excepcional dos desafios, das contradições e da criatividade do povo brasileiro. A harmonia entre a paisagem natural e a intervenção do homem, incluindo o uso e as práticas em seu espaço e suas manifestações culturais, tornou o Rio de Janeiro internacionalmente conhecido.
Sua inscrição na categoria de paisagem cultural, pelo valor universal excepcional, foi um passo importante para consolidar as ações de proteção e preservação de uma interação única entre a cultura e a natureza, em uma metrópole densamente ocupada. Os principais elementos que estruturam a paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro são três setores. O primeiro, que é o setor A, ele compreende montanha, floresta e jardim, delimitado pelas 4 áreas do Parque Nacional da Tijuca e pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, cuja função é de proteger a biodiversidade da flora e a mobilidade da fauna. O setor B compreende a entrada da Baía de Guanabara e as bordas d'água, composto pelo Parque do Flamengo, pela área de proteção paisagística dos fortes na entrada da Baía de Guanabara e pela orla de Copacabana, com seus pontões rochosos, tais como Morro do Leme, Forte de Copacabana e Ponta do Arpoador. Considerando como zona de amortecimento o espaço compreendido entre o Mirante do Corcovado, a 704 metros de altitude, o Mirante do Morro do Pico, na região das Fortalezas de Niterói. A paisagem avistada desses mirantes representa o principal quadrilátero do sítio. E por fim o setor C, que é a paisagem urbana, compreendendo também os morros que delimitam os bairros de Copacabana, Botafogo, Lagoa, Flamengo, Cosme Velho e Laranjeiras. No caminho até o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, passamos pela Praia de Boa Viagem, em especial pela Ilha da Boa Viagem. Ela ficou fechada por muito tempo e em janeiro de 2016 houve a restauração da ponte. Situada no alto da ilha de mesmo nome, denomina a entrada da Baía de Guanabara. Foi construída por ordem de Diogo Carvalho Fontoura, em meados do século XVII. De estilo colonial, guarda no altar principal a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Próximo à igreja encontram-se as ruínas do Forte Boa Viagem. Em 1938, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN. A visitação da Ilha de Boa Viagem está suspensa para a realização de obras de reparo nas rampas e escadas do ponto turístico, mas seguindo pela ponte de acesso à ilha, você consegue visualizar à sua direita diversos pontos por onde você passou. É possível registrar imagens da paisagem do Rio de Janeiro por outro ângulo, e ao olhar à esquerda da passarela, no sentido Icaraí, você vai observar no horizonte o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Este será o nosso próximo ponto de parada. Agora caminhe até a entrada do MAC. Sugiro que você dê pausa no audioguia até chegar no museu. No percurso, aproveite para fazer fotos e vídeos e divulgue em suas redes sociais usando a tag Educação Turística, sem acentos. Você está no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Inaugurado em 2 de setembro de 1996, foi criação e decisão do arquiteto Oscar Niemeyer e do prefeito Jorge Roberto Silveira. MAC de Niterói realiza exposições que têm como objeto a coleção João Satamini, hoje com 1.212 obras, e a coleção MAC, com 410 obras. Esta última, ainda em formação, com apenas 26 artistas, foi iniciada no ano de 96, com uma obra de Farnese de Andrade e outra de João Carlos Goldenberg, doadas ao museu. Diferentes recortes foram feitos desde então, trazendo à luz aspectos que privilegiam suas abrangências e diversidades. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, assinado por Oscar Niemeyer, se destaca na paisagem, com seus arrojados traços futuristas, semelhante a um cálice ou a um disco voador. A estrutura de 4 pavimentos levou 5 anos para ser finalizada e está localizada sobre o Mirante de Boa Viagem, em uma praça de 2.500 metros quadrados.
A fachada contemporânea possui um anel de vidro que divide ao meio o gigantesco disco e oferece uma das mais belas vistas panorâmicas para a orla marítima. A paisagem da Baía de Guanabara forma imagens pelas janelas, similares a 70 fotogramas, que circundam a varanda, dando a impressão de um movimento cinematográfico. O edifício do MAC Niterói ergue-se como uma escultura de 16 metros de altura em uma praça aberta, aparentemente apoiado em um pilar único. São 50 metros de diâmetro, com um tratamento térmico e impermeabilizante. Em sua base, há um espelho d'água iluminado e uma rampa sinuosa com piso vermelho que conduz ao interior da construção. A estrutura é em concreto armado, marca registrada das obras do arquiteto, e consegue suportar um peso de cerca de 400 quilos e ventos de velocidade de até 200 quilômetros por hora. No primeiro pavimento está localizada a administração. No segundo ficam o salão hexagonal de exposições rodeado pela varanda panorâmica envidraçada, que também pode ser utilizada para mostras. No mezanino, que circunda o interior, estão salas menores destinadas a exposições. No subsolo ficam área de armazenagem de obras, bar, restaurante e um auditório para conferências. A arquitetura do MAC Niterói utiliza o conceito de promenade arquitetonique, da rampa sinuosa de acesso, passando pela varanda circular até a escada helicoidal que leva ao segundo piso, que tem o objetivo de passar ao visitante a sensação espacial de infinito. No MAC Niterói, realizamos também uma rodada de conversas sobre as percepções individuais dos estudantes acerca do audioguia. Eles sinalizaram pontos relevantes, o que eles observaram durante o trajeto, sugestões, ideias, até mesmo imagens que foram feitas, né, por meio de fotografias, vídeos, imagens compartilhadas nas redes sociais. Também aproveitamos para ouvir um pouco sobre alguns conceitos geográficos e conceito mais aprofundado de paisagem, né, tendo a mediação da geógrafa Patrícia Veloso, que também é estudante de hotelaria. Ela fazia parte então do nosso grupo de estudantes. Os tutores da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF, que estavam no acompanhamento do grupo, o caso do Renato Azevedo, do Ricardo Silva e da Tamires Ramos, eles também aproveitaram o momento ali para uma interatividade com os estudantes para observar a paisagem de Niterói, tentando compor então com alguns relatos, né, dos niteroienses sobre os bairros de Niterói, os equipamentos de lazer, cultura e turismo existentes então na orla. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o MAC Niterói, convido você a entrar para conhecer o acervo. Se atente aos horários de funcionamento e, caso esteja fechado no momento desta visita, programe um retorno para uma data que esteja funcionando. Se estiver aberto, indico que você pause o audioguia para a realização da visitação. Ao sair do museu, à sua direita, siga sua caminhada para a parte final do roteiro, o Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, localizado em Icaraí. Agora é aquele momento de pausar o audioguia e caminhar até a reitoria da UF. Ao chegar, dê um play para concluir a visitação. Você está na praia de Icaraí. É uma praia localizada no bairro de mesmo nome, no município de Niterói.
É a praia mais famosa da cidade. Situada na Baía de Guanabara, costuma receber eventos públicos, como, por exemplo, a tradicional queima de fogos no Ano Novo. O primeiro prefeito de Niterói, Paulo Pereira Alves, no ano de 1904, foi o precursor de uma série de renovações urbanas e idealizou a avenida na Praia de Caraí, sendo esta localizada nos fundos dos quintais dos palacetes das chácaras que se localizavam na Rua Moreira César, em direção a São Francisco, e as praias da região oceânica, pelo prolongamento da Estrada da Cachoeira. Essa avenida se destinou à implantação de hotéis, cassinos, praças de esportes e outros centros de lazer e diversão na orla de Caraí São Francisco. Foi o primeiro prefeito a falar em proteção ao meio ambiente e turismo em áreas como a região oceânica. Caminhe agora até o edifício da reitoria da UF, onde está o Centro de Artes. Neste edifício funcionava o Hotel Balneário Cassino Icaraí, inaugurado em 1939, constituindo-se no primeiro arranha-céu da região. A edificação de centro de terreno, com grande jardim frontal, é um exemplar comedido de tendência Art Deco, caracterizado pelo uso de formas e decorativismos geométricos. É composta por um bloco de 11 pavimentos e um corpo saliente frontal de um pavimento. Após o fechamento das casas de jogos no Brasil, em 1946, o edifício passou a funcionar apenas como hotel e restaurante. Em 1963, foi desapropriado pelo governo federal e, em 1967, passou a sediar a reitoria da UF. A edificação sofreu diversas modificações e edifícios anexos foram construídos. Onde funcionava o antigo salão de jogos, funciona o Centro de Artes UF. E no antigo salão de jantar, Grill Room, está instalado o teatro. O conjunto do antigo Cassino Icaraí, constituído da edificação principal, do seu jardim e da mata da sua encosta, é tombado pela Prefeitura de Niterói através da Lei nº 1330, de 10 de outubro de 1994. O Centro de Artes UF foi reinaugurado em 5 de setembro de 2014. O espaço que abriga teatro, galeria de arte, espaço aberto, espaço UF de fotografia e o Cinearte UF assume uma grande relevância cultural para a população de Niterói, pois cedia exposições, shows, concertos, filmes, peças teatrais e outras manifestações artísticas, retomando a posição de polo de produção e difusão cultural na cidade. Espero que você tenha gostado desta experiência cultural, educativa e turística. O audioguia foi elaborado com muita pesquisa e dedicação para compartilhar um pouco mais sobre lazer, cultura e turismo em Niterói. O audioguia foi composto por professor, estudantes e egressos da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF. Agradecemos em especial ao aluno egresso do curso de turismo, Lucas Nunes Monteiro, com narração e revisão de texto. Agradecemos a colaboração especial dos estudantes do segundo período do curso superior de Tecnologia em Hotelaria da UF, turma de 2021, responsáveis pelo teste do roteiro. Agradecemos a bolsista de iniciação científica, vinculada ao CNPq, que auxiliou na revisão do áudio, a estudante do curso de turismo Cecília de Oliveira Lima.
Agradecemos também aos alunos do mestrado em turismo da UF que atuam como tutores e colaboraram na revisão e acompanhamento durante o roteiro teste. Isabel Marques, João Vitor Hortêncio Silva, Renata Azevedo, Ricardo Luiz da Silva e Tamires Ramos da Rocha. Eu sou o professor Ari da Silva Fonseca Filho, professor da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF, responsável pela direção de pesquisas, textos e narração. Este audioguia é fruto do grupo de pesquisa do CNPq Turismo, Audiovisual e Educação Turística. Convido você para conhecer o canal Educação Turística pelo YouTube, que conta com a versão do audioguia em vídeo e diversos outros conteúdos sobre turismo. Todas estas informações estão na descrição do audioguia. Muito obrigado pela sua visita.